A todo lugar eu irei com Jesus. A todo lugar onde Jesus me mandar, seja em casa, seja no lar, seja nos estrangeiros, seja no trabalho, seja onde for, eu irei a todo lugar. Fernando Ferreira, venha para a minha beira. Este é o programa do Novo Tempo, nova temporada, um canal de esperança. Nós divulgamos esperança, comunicando esperança, vivendo a esperança e trabalhando com esperança. Trabalhando o Evangelho com esperança. Hoje iremos, mais uma vez, neste sábado, dia 7/11/2020, falar do trabalho com Deus. Salvação consumada. Vou começar com uma meditação matinal que vou falar só umas frases para introduzir. Jesus disse: está consumado. Na cruz ele bradou: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. São João 19:30. Tudo estava terminado. Jesus tinha consumado. Jesus tinha trabalhado. Jesus tinha esmagado a cabeça da serpente. Ele ganhou a vitória. Ganhou a minha vitória, a tua vitória. Satanás não pode mais acusá-lo. Acusar Jesus. Acusar os anjos. Acusar os pecadores arrependidos. Não pode acusar-me diante do Pai. Porque temos um advogado que é Jesus. E ele também em breve vai dizer: está consumado. Em breve ele também virá à terra para vir buscar os seus filhos. Está consumado. Está feito. Está cumprido. O objetivo dele foi alcançado. Agora falta o nosso. Estamos diante de uma crise, a crise dos últimos dias. E é para essa crise que nós temos que nos preparar. Como diz as Escrituras, tempos virão trabalhosos, difíceis, homens amantes de si mesmo. O que iremos fazer? Este é um tempo para contar aquilo que Deus tem para nos falar. A Bíblia diz em São João, ou a Bíblia do Apocalipse, em Apocalipse, diz assim em São João, no Apocalipse 12:17, e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra contra os demais de sua semente, que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 12:17. Num futuro não muito distante, haveremos de ver estas palavras cumpridas. Quando as igrejas protestantes se aliarem com o mundo e o poder papal contra os que guardam os mandamentos de Deus, então veremos uma aliança entre protestantismo e Papa. E vamos ver uma aliança daqueles que estiveram sempre contra a lei de Deus, agora vão estar unidos contra os adventistas do sétimo dia. O mesmo espírito que atuou nos romanistas em épocas passadas, há de induzir os protestantes também a adotarem as mesmas medidas contra os que se conservam leais à lei de Deus. A Igreja e o Estado estão agora fazendo preparativos para um futuro conflito. Como outrora os romanistas, os protestantes, estão agindo dissimuladamente para exaltar o domingo. Por todo o país, a Igreja Papal está elevando seus gigantescos e maciços edifícios em cujos recessos se hão de repetir as cenas de perseguição de outrora, outros tempos. O caminho está sendo aparelhado em proporções vastas para a manifestação dos prodígios de mentira mediante os quais Satanás pretende enganar, se possível, até os escolhidos. Ministério para as cidades. O decreto que será promulgado contra o povo de Deus há de oferecer muita semelhança como o de Suero contra os judeus nos dias de Estéria. O edito persa se originara na maldade e Amá contra Mardoqueu, não porque este lhe houvesse feito mal, mas porque se recusara a tributar-lhe a reverência que só a Deus é devida. A decisão do rei foi obtida sob falso pretexto, mediante uma errónea representação do caráter desse povo.
O plano mesmo fora inspirado por Satanás, a qual lhe interessava desarraigar da terra os que preservam o conhecimento de Deus vivo. Mas essa conspiração falharam diante do poder dos que são enviados a servir a favor dos homens. Anjos magníficos em poder tiveram a incumbência de proteger o povo de Deus, e as maquinações dos seus adversários recaíram sobre eles próprios, nas suas consequências. O mundo protestante moderno vê no pequeno grupo de observadores do sábado um Mardoqueu à porta. Seu caráter e conduta, exprimindo a verdadeira reverência pela lei de Deus, são uma exprovação constante para os que pronunciarem o temor do Senhor, calcando a pés seu santo sábado, os protestantes, os intrusos e importunos, e os inoportunos, como ateus, precisam de alguma maneira de ser eliminados. Os intrusos, que somos nós, e inoportunos, como os adventistas do sétimo dia, precisam de alguma maneira ser eliminados. O mesmo espírito despótico que noutras eras tramou contra os fiéis a tentar extirpar da face da terra os que temem a Deus e obedecem à sua lei. Satanás há de exercitar a indignação contra uma minoria que conscienciosamente se recusa a aceitar os costumes e tradições populares. Homens de destaque de reputação onde associar-se aos que são adversários à lei e aos maus, que é os ateus, aqui, adversos à lei e aos maus, como sindicalistas, ateus, a fim de tomarem conselho contra o povo de Deus. Quer dizer, aqueles que estavam em oposição, como protestantes e católicos, vão se unir para fazer guerra ao povo de Deus. A riqueza, o gênio e a educação onde aliar-se a fim de cobri-los de ignomínia. Magistrados, perseguidores, ministros e membros da igreja onde conspirar contra eles. De viva voz e com pena, e com a pena a escrever, não é? Aqui diz com a pena, antigamente era a pena, agora e com o computador, e com a escrita, com ameaça, escárnio e zombaria, onde tentar derrotar a sua fé. Desvirtuando os factos e por meio de apelos violentos, onde procurar acirrar as paixões do povo. Não podendo apresentar contra os defensores do sábado bíblico está escrito, claro, daquilo que está escrito, à falta deste lançarão mão da violência, como a Caim, a fim de se fazerem populares e conquistarem a simpatia do povo, os legisladores, onde ceder ao desejo deste, como o que lavou as mãos, de obter leis dominicais. Os tementes de Deus, entretanto, não podem aceitar uma instituição que viola um dos seus preceitos, um dos preceitos do decálogo. Neste campo de batalha será ferido o último grande conflito da controvérsia entre a verdade e o erro. E não somos deixados na dúvida sobre o desenlace dessa batalha. Então, como nos dias de Mardoqueu, o Senhor vindicará o seu povo e sua verdade. Indício da proximidade do fim. Por um decreto, visará impor uma instituição papal em contraposição à lei de Deus. Portanto, é os Estados Unidos que vão fazer isto. A nação americana se divorciará por completo dos princípios da justiça, da lei de consciência, da liberdade religiosa, de direitos civis. Quando o protestantismo estender os seus braços através do abismo, a fim de dar uma das mãos ao poder romano e a outra ao espiritismo, quando por influência dessa tríplice mensagem, dessa tríplice aliança, a América do Norte for induzida a repudiar todos os princípios da sua Constituição, fizeram dela um governo protestante e republicano e adotar medidas para a propagação dos erros e falsidades do papado, podemos então saber que é chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás e que o fim está próximo.
aqui as pessoas europeias, os católicos, vão ficar todos contentes. Mas eu sou europeu e os africanos também são como eu, muitos são adventistas do sétimo dia e muitos americanos são adventistas do sétimo dia como eu, não estão contentes. Nós não vamos ficar contentes com isto. A liberdade religiosa é um direito civil. Como a aproximação dos exércitos romanos foi um sinal para os discípulos da iminente destruição de Jerusalém, assim, essa apostasia será para nós um sinal de que o limite da paciência de Deus está atingindo. Que as nações encheram a medida de sua iniquidade. E o anjo da graça está pronto de dobrar as suas asas e partir desta terra para não mais tomar ou tornar cá. O povo de Deus entrará então num período de aflição e angústia que o profeta designa o tempo de angústia de Jacó. O clamor dos fiéis perseguidos se elevará até ao céu. E como o sangue de Abel clamou de Deus desde o pó, assim haverá também vozes clamando desde a sepultura dos mártires, das profundezas do oceano, das cavernas, dos montes e das masmorras dos conventos. Até quando, ó dominador e santo verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? O Senhor está fazendo a sua obra. O Senhor está fazendo a sua obra. Todo o céu está em atividade. O juiz de toda a terra se levantará em breve para vindicar sua autoridade insultada. O sinal do libertamento será posto naqueles que guardam os mandamentos de Deus, reverenciando assim a sua lei, e se recusam a aceitar o sinal da besta ou da sua imagem, que é o domingo. Uma obra por fazer. Deus revelou o que deve acontecer nos últimos dias, para que o seu povo possa estar preparado para enfrentar os turbulinhos da oposição e da ira. Aqueles que têm sido advertidos dos acontecimentos impendentes não podem cruzar os braços numa calma expectativa da tormenta que se anuncia. Como um grande comandante de um grande navio, vendo uma grande tempestade, ele tem que tomar o comando, como um piloto, e diz: em frente, marche, armas, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Profecia. Consolando-se com a ideia de que o Senhor há de proteger os fiéis no dia da calamidade, da tempestade. Devemos ser como os servos que esperam seu Senhor, não nos abandonando a uma expectativa ociosa. Eles vão encontrando trabalho para fazer. Passemos ao comando, passemos à ação, mas trabalhando diligentemente com fé inabalável. Não é tempo de agora de ocupar-nos a mente com coisas de somente importância, tratando de discutir sobre termos técnicos, explicando se o pato é para comer ou não. Eu estou cheio disso. E a minha mulher diz que anda sempre a ralhar. Eu não ando sempre a ralhar. Tenho que falar a verdade. Andam-me a entreter nos meus grupos agora o pato. Agora falam-me da pata. Da patola. Enquanto os homens dormem, Satanás está ativamente ordenando as coisas de modo que o povo de Deus fique privado da graça da justiça. Andamos a falar agora o que é que vai acontecer. O que é que vai acontecer à minha comidinha? O que é que vai acontecer à minha roupinha? O que é que vai acontecer à minha casinha? Ao meu trabalhinho? Andam todos preocupados. Leiam Mateus 7. Leiam Apocalipse 7.
Somos adventistas do sétimo dia. Tudo tem uma profecia. Neste dia. Enquanto os homens dormem, Satanás está ativamente ordenando as coisas, de modo que o povo de Deus fique privado da graça e da justiça. O movimento dominical está agora preparando o caminho na sombra. Quer dizer, na sombra, a gente já vê como é que eles estão a trabalhar. Já não se vê muito bem na sombra, já se vê uma linha. Seus dirigentes ocultam seu legítimo intento e muitos dos que se alegam a ele aderem, ignoram para onde os leva a corrente. Temos que os avisar. Os intuitos professados não são de índole branda e aparência cristã, mas sua fala há de revelar o espírito do dragão. Do dragão. É nosso dever fazer tudo ao nosso alcance. Trabalhar, orar, vigiar, testemunhar e dizer não é essas coisas. A fim de advertir contra o inimigo, contra o perigo iminente. Devemos esforçar-nos por destruir os preconceitos, assumindo a legítima atitude diante dos homens. Devemos esclarecer-lhes a questão prioritária, ou prioritariamente, dita em torno da qual gira a controvérsia. E deste modo lavrar o terreno mais eficaz protesto contra medidas tendentes a restringir a liberdade de consciência. É isto que eu tenho dito. Devemos, como diz aqui, lutar deste modo, lavrar o terreno mais eficaz protesto contra medidas tendentes a restringir a liberdade religiosa da consciência. Devemos examinar as Escrituras a fim de estar habilitados a dar a razão da nossa fé. Diz o profeta, os ímpios obrarão impiamente e nenhum dos ímpios entenderá, mas os entendidos entenderão. Daniel 12. Os que, por meio de Cristo, têm acesso a Deus, têm um trabalho importante a fazer. Agora é o tempo de nos arrimarmos ao braço do nosso poder, que é Cristo, o nosso bom pastor. Temos que estar ao lado dele, encostadinhos, de braços dados. A oração de David deve ser tanto a dos ministros como os leigos. É tempo de operares. Ó Senhor, opera, Senhor, porque eles têm invalidado a tua lei. Salmo 119, 126. Se quiserem ler o Salmo 119 todo, principalmente o Salmo 119, o versículo 115. Que os servos do Senhor chorem entre o pórtico e o altar, dizendo: poupa, poupa, Senhor, o teu povo. Ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio. Joel 2:17. Deus sempre operou a favor do seu povo nos lances extremos. Quando menos probabilidades havia de ser evitada a ruína, os desígnios dos ímpios, dos inimigos da Igreja, estão subordinados ao seu poder e à sua previdência que tudo domina. Pode mover o coração dos estadistas e desviar a ira dos amotinados, e dos adversários, dos que aborrecem a Deus, sua verdade e seu povo, como se desviam as correntes dos rios, se assim o entender conveniente. A oração move o braço da omnipotência. Reparem, aquele que sustenta em suas órbitas as estrelas e cuja palavra domina as ondas do grande abismo, o grande Criador, operará a favor do seu povo se este lhe suplicar com fé. Restringirá as forças das trevas até que a advertência tenha-lhe sido proclamada. Amém? Restringirá as forças das trevas com o poder dos ventos. Deus também tem anjos poderosos, como as armaduras, para lutar contra os inimigos. Que a advertência tenha sido feita por nós, proclamada ao mundo neste tempo, e todos os que aceitaram
estejam preparados para o embate, para o conflito. A perseguição torna preeminente a verdade. Diz o salmista: a cólera do homem redundará em teu louvor. O restante da cólera tu o restringirás. Salmos 76, versículo 10. Deus quer que a verdade probante seja colocada em primeiro plano. Deus precisa de aparecer, de mostrar, tornando-se assim como um objetivo de estudo e exame. Já dizia José Augusto: deixa-os falar mal, que Deus vai já falar bem. E alguns vão aproveitar e vão perguntar a Deus a verdade. E muitos se vão converter. Portanto, este malogro vai se tornar em bênção. Eu vou repetir: Deus quer que a verdade probante seja colocada em primeiro plano, tornando-se assim um objeto de estudo e exame, malgrado o desprezo de que muitos lhe votem. O espírito do povo precisa ser agitado. Cada contestação, cada censura, cada calúnia será um meio nas mãos de Deus para provocar a investigação e despertar os espíritos que de outro modo se abandonaria ao sono. Assim sucedeu na história passada do povo de Deus, a história de Daniel, que foi para Nabucodonosor, foi para a Babilónia. Por recusarem a adorar a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor, cá está, fizera erigir, os três hebreus, os companheiros de Daniel, foram lançados na fornalha ardente. Mas Deus preservou os seus servos em meio das chamas. E a tentativa de impor a idolatria contribui para dar o conhecimento do Deus vivo aos príncipes e grandes homens do vasto reino de Babilónia, ali reunido na planície de Ur, na planície maior que havia em Babilónia. O povo precisa de ver coragem, fé. O povo precisa de ver outra vez os três companheiros de Daniel, que não se dobram perante a estátua de Nabucodonosor, que é o domingo agora. O mesmo aconteceu ao ser promulgado o decreto de Dante fazer súplicas a outro Deus que não fosse o rei. Quando, pois, Daniel, conforme o seu costume, fazia suas súplicas diante de Deus 3 vezes ao dia, seu caso provocou a atenção dos príncipes e governadores e teve a oportunidade de falar por si e revelar o Deus verdadeiro. Foi-lhe dado então a apresentar a razão porque só cumpre render culto ao Deus vivo e expor o dever que temos de render louvor e honra. A libertação de Daniel da cova dos leões foi outra prova que o Senhor, que o ser a quem se servia era legítimo Deus. Para terminar com os últimos 3 versículos, diz assim: da mesma maneira, a prisão de Paulo contribuiu para levar o Evangelho diante de reis, príncipes e governadores, de que outro modo não teriam recebido a luz para aquele tempo. Agora, o esforço feito para retardar o progresso da verdade há de contribuir para estendê-la. O esforço feito para retardar o processo da verdade há de contribuir para estabelecê-la, para estendê-la. Vai haver um tempo mau, um tempo de crise, mas vai ser nesse tempo que vai ser o Evangelho proclamado. A excelência da verdade se revela agora naquele tempo, melhor a cada novo ponto de vista do qual se observa agora. As pessoas estão com medo, mas naquele tempo não vão ter medo. O erro exige disfarce e dissimulação. Veste-se da indumentária de anjos, de gravata, de colarinhos, para disfarçar.
com cada revelação do seu verdadeiro caráter, diminui a sua probabilidade de êxito. Portanto, veste-se de indumentária riqueza, com vestes que parecem anjos. Não sou eu, não tenho uma veste de anjo. Isto não vale um chave. Não vale um costelo. Mas capas de ouro, com fitas vermelhas, com dragões até, com serpentes, com cruzes, com coisas à vista. Ai, que lindo! É o Papa. O erro existe disfarce e dissimulação. Veste-se da indumentária de anjos. Mas com cada revelação do seu verdadeiro caráter, diminui-se a probabilidade de êxito. Porque os homens vão ver como Martim Lutero disse: eu penso